Paz do Senhor, jovens, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos dar continuidade à lição de número 9 da revista que fala sobre o maravilhoso plano da salvação. E antes de mais nada, eu peço para você que ainda não é inscrito no canal da nossa igreja, que se inscreva e ative as notificações, porque dessa forma você, sempre que houver um vídeo novo, você estará recebendo uma palavra abençoada. Aqui nós estamos na EBD, na Escola Bíblica Dominical dos Jovens do Ministério Valentes de Davi. Hoje a lição, ela tem como tema Caminhando em Santidade. Então, o texto base para essa lição, depois você medite nesses versículos, está localizado em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, do versículo 1 ao 5. E temos um versículo chave também, né, um versículo aí em destaque, que está no livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 21. Então, como aqui é uma aula de escola bíblica, eu já peço que você esteja com a sua Bíblia, porque com certeza nós vamos aí folhear bastante a palavra do Senhor, estar meditando em alguns versículos para maior compreensão. Amém? Então, tem esse texto base em Tessalonicenses e o versículo-chave em Tiago. Então, nessa lição, como já comentei, nós estudaremos sobre a santidade, a santificação. E sabemos que sem a santificação, ninguém verá a Deus. As Escrituras Sagradas, elas nos afirmam isso. Quando diz que a santificação, ela é a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, logo, se nós não vivemos, se nós não buscamos a santificação, nós não estamos fazendo a vontade do Senhor para as nossas vidas. E dessa forma, nós não nos tornamos conhecidos dele. Nós temos que nos fazer conhecidos dele. O Senhor, ele é onisciente, ele conhece todas as coisas, mas nós temos que chamar a atenção do nosso Pai. Assim como nós fazemos isso na vida terrena, queremos agradar, muitas vezes chamar a atenção do nosso pai, nossa mãe, assim também não é diferente com Deus. Então, principalmente para o jovem cristão, nós sabemos que manter-se santificado diante de tantas propostas que o mundo ele nos oferece não é fácil. Isso nós temos plena certeza. E em sua grande parte o que acontece? Essas propostas que são oferecidas, ao jovem cristão principalmente, elas carregam valores que são totalmente assim invertidos, valores invertidos da palavra. Então, nós precisamos compreender que quando nós aceitamos a Jesus, o convite de Jesus à salvação nas nossas vidas, nós nos tornamos o quê? Os seus imitadores. Nós somos imitadores de Cristo e nós devemos assumir essa posição, porque nem que isso custe, de repente, a sua reputação, entre aspas, na roda dos amigos. Nós fomos chamados por Deus para viver uma vida em santidade. E nessa aula nós vamos ver que é possível. Então eu já peço que você abra a sua Bíblia ali em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 15 e 16, onde diz: Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Ou seja, não é apenas ser santo, esse santo que diz, não é apenas ser santo nos dias de culto ou dentro da igreja. E na escola ou no curso, por exemplo, aí o jovem ali se solta, solta ali a franga, como tem o ditado, É uma pessoa de dupla personalidade, por exemplo. Serve a dois senhores. Pessoas aí de dupla personalidade servem a dois senhores, nesse caso, é uma coisa
é uma pessoa no culto e na igreja, e em outro ambiente é outra. Não, nós não servimos a dois senhores. Nós somos filhos do Deus único e Ele quer ser exclusivo na minha e na sua vida. Então, às vezes, por exemplo, você pode dizer ou pensar que estar em santidade, caminhar em santidade é impossível, ou até mesmo dizer assim: ah, Milene, você não entende ou não sabe o que eu passo. Enfim, você pode ter certeza que eu sei exatamente o que você passa, porque eu um dia já fui jovem também. E hoje eu posso dizer assim com toda certeza que é possível sim ter uma vida santa, em santidade, com a ajuda do Espírito Santo. Somente o Espírito Santo que pode nos ajudar, porque através do Espírito Santo nós somos transformados por meio da renovação do entendimento, ou seja, é uma mudança na nossa mente. Então, nós acabamos vivendo não como as pessoas deste mundo vivem, e sim deixando que Deus trabalhe em nós. Então, é possível sim, não é fácil, mas é possível. E nessa revista, né, e nas lições anteriores, nós já abordamos aqui alguns temas, né, que falam essa questão que na caminhada com Cristo, quando nós o aceitamos, existem alguns processos. Ou seja, um exemplo de aulas anteriores, quando nós o aceitamos é um processo, quando confessamos que cremos no Senhor é outro processo, o arrependimento, a restauração. Então, existem alguns processos quando nós aceitamos a Cristo como nosso único Salvador, suficiente Salvador. E a santificação, ela faz parte ela é um processo também. Ela é um processo de aperfeiçoamento na vida cristã, na vida do cristão. Por quê? Porque a santificação ela faz com que nós nos aproximemos de Deus e demonstra também um amadurecimento na nossa fé quando nós buscamos a santificação. E ela deve ser algo diário na nossa vida, para que nós venhamos cada dia mais crescer na graça e no conhecimento acerca de Jesus. Então a santificação ela também faz com que nós venhamos conhecer cada dia mais a Jesus, como nós lemos nesse versículo, né, onde diz: sede santos como eu sou santo. E nós vamos apenas aprender lendo a palavra, conhecendo a Jesus. É dessa forma que nós mergulhamos na graça maravilhosa do Senhor. E a santificação, ela também, que vocês vão ouvir nessa aula, ela diz muito a respeito de separação entre os filhos de Deus e o mundo. O mundo, que são aqueles que não seguem a voz de Deus. Em Mateus, aqui no capítulo 5, do versículo 13 ao 14, eu não vou estar lendo, mas depois você medite, é aquela passagem onde fala, né, nós ouvimos falar que nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Então, logo, o que acontece? O jovem cristão, ele é diferenciado, é separado e é santo. Então, ele vai ser uma pessoa que vai ser notada por ser diferente. Tem algo especial, existe algo especial naquele que carrega a Cristo no seu coração. E eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 5, do versículo 9 ao 10, onde diz: já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Então, esse versículo ele vem falar também sobre essa separação, essa diferenciação entre aquele que serve a Deus e o mundo.
Esse versículo, ele vem nos mostrar que nós não devemos nos associar, no caso no versículo 9, não devemos nos associar com o mundo. Porém, quando nós lemos, tem esse trecho nessa versão onde diz absolutamente, né? Onde ele diz, isto não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo e outros, né, que eles falam, os avarentos, roubadores. Essa palavra absolutamente, ela fica claro que nós não devemos nos isolar. Fala para não nos associarmos, mas também aqui vem nos trazer essa reflexão que nós não devemos nos isolar. Viver numa bolha, por exemplo, ou ignorar pessoas que não partilham da mesma fé que nós. Nós não devemos isolar essas pessoas, porque o que acontece? No final fica bem claro, né? Que então seria necessário sair do mundo. A palavra vem dizer que nós não somos desse mundo, né? Porém, nós vivemos nele. Então, ser separado, o que significa basicamente? É viver uma vida com Deus, independente do ambiente que você estiver inserido. Você não vai se deixar influenciar, porque você sabe, você tem a convicção de quem é Jesus na sua vida. Então, a separação também, ela é dessa forma, né? Nós somos separados, mas até a vinda de Jesus, nós ainda vivemos nesse mundo e nós temos que conviver com pessoas que não partilham da nossa fé. Então aqui nós vamos falar um pouco sobre essa questão, né, de estar separado do mundo. É um dos tópicos da nossa lição. E a santificação, como nós já falamos, ela é indispensável para aqueles que esperam encontrar o Senhor no grande dia da sua vinda. Então é um processo necessário, indispensável para a vida do cristão. Ou seja, o que acontece? A obra que Deus ele começou em nossas vidas por meio de Jesus Cristo, ela precisa ser aperfeiçoada e é através da santificação. E Deus ele sempre quis um povo santo. Desde a criação, né, no Jardim do Éden, nós percebemos que Deus ele desejava uma comunhão especial com o homem. Então, quando o homem ali no jardim ele deixou o pecado adentrar ao seu coração, ali, né, a sua natureza ela se tornou pecaminosa. Nós já vimos em outras lições, mas fazendo um resuminho. Então, a nossa natureza se tornou pecaminosa, a natureza do homem, que é ao contrário, totalmente ao contrário da natureza de Deus. Por isso que hoje existem alguns limites para essa associação. Por quê? Porque o caráter de Deus, ele é santo. E ele não pode ser contaminado pelo pecado, nem pela corrupção. Então, o que acontece? O que nós percebemos? Diante desse fato é onde entra Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é a providência do Senhor, é a providência de Deus para nos purificar de todo o pecado e nos aproximar à presença de Deus, nos reconciliar na verdade. O sacrifício de Jesus trouxe essa reconciliação, nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Então, diante de tudo isso que nós falamos até o presente momento, nós vamos ler um texto que é o texto base da lição que eu falei ali no início, e onde o apóstolo Paulo, ele aconselhou os crentes em Tessalônica a terem uma vida separada do pecado. Vou pedir para você abrir a sua Bíblia, ali em 1 Tessalonicenses, do capítulo 4, vamos ler do versículo 1 ao 5. Pode dar um tempinho ali para você abrir sua Bíblia. Então, 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 1 ao 5, onde vem dizer:
Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai para que abundeis cada vez mais, porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência como os gentios, que não conhecem a Deus. Amém? Glória a Deus. Então, nessa leitura, nós temos aqui uma exortação ou um aconselhamento, né? Que é a mesma coisa, a prática da santidade. Então, o que acontece? Esses crentes de Tessalônica, eles estavam vivendo numa sociedade onde para as pessoas era normal e aceitável viver pecando. Então, algo que não é muito diferente do que nós vivemos nos dias atuais. Então, aqui vou pedir vamos fazer uma breve meditação aqui no primeiro versículo, né, no versículo 1, se você fizer essa leitura novamente, nós temos aqui uma exortação no Senhor Jesus, né? Paulo aqui vem dizer: irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus. O que isso traz, né, para nós? Ou seja, tenha pessoas ao seu lado que valorizem a palavra de Deus. Quando você desejar um aconselhamento que seja bênção na sua vida. O jovem, em determinado momento, o que acontece? Ele geralmente vai viver uma fase, né? Isso é a grande maioria, onde parece que os amigos ou aquele círculo social tem mais valor do que a palavra ou aconselhamento dos pais, né? Que são aqueles que querem o bem maior, né? O nosso bem, e eles têm uma bagagem muito maior do que um jovem, né? Ou do que o amigo do jovem, por exemplo. Mas o jovem geralmente passa por essa fase, o quê? Porque ele quer se incluir, ele quer estar dentro de algum círculo social ou de alguma roda de amigos, então acaba acontecendo meio que isso, acaba valorizando mais o que o amigo, entre aspas, fala do que o próprio pai ou a mãe, né? Então, é muito importante que você tenha ao seu lado pessoas que amem a Jesus, né, que valorizem a palavra de Deus. E outro fato, quando você estiver longe dos seus pais, por exemplo, procurar amizades com pessoas que partilhem a mesma fé. Igual nós já lemos, nós não devemos ignorar as pessoas por não pensarem da mesma forma que nós. Temos que respeitar, porém nós devemos procurar pessoas que partilhem dessa mesma fé em Cristo, porque, como eu já disse, isso não quer dizer que você vai maltratar ou não vai conversar com pessoas que não são cristãs, por exemplo, né? E sim, mas na verdade você se aproximar de pessoas que valorizem a palavra, porque esse tipo de amizade ela vai ser com certeza benéfica para a sua vida. É muito legal assim você ter alguém que você possa falar de Jesus ou compartilhar experiências, né? Experiência da sua vida, ou seu amigo também compartilha algo da parte do Senhor que aconteceu na vida dele. Isso é muito bom, você ter essa abertura, né, com outras pessoas, com outros amigos. Então, se você tem algum amigo, por exemplo, ou amiga que você nem sequer fala sobre Jesus, por exemplo, algum momento, com certeza, você vai estar fazendo algo por embalo daquela pessoa, né? Porque acaba sendo influenciado, né? Se você não falar Jesus para aquela pessoa, de repente, as palavras que aquela pessoa fala,
vai influenciar mais a você do que você está influenciando a vida, né, desse jovem, dessa jovem. E se isso já aconteceu com você, por exemplo, ou às vezes é recorrente, né, e por embalo de amigos, é o momento de você, jovem, fazer uma análise ali de como que está a sua vida, a sua caminhada com Cristo e buscar a santificação, urgentemente, se você está indo mais por embalo, né? E é o momento, não está perdido, né? Enquanto há vida, a esperança, na verdade, as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada dia nas nossas vidas. Basta apenas nós estarmos de coração aberto, nos entregarmos. Outra parte aqui desse texto, né, se você estiver aí com a sua Bíblia ainda aberta, no versículo 3, né, onde diz: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Então, a santificação, ela é ter uma vida dedicada ao Senhor, sendo o que? Livres. Então, uma vida dedicada ao Senhor nos traz liberdade. O mundo tenta colocar na nossa mente que se você, por exemplo, não realizar um ato, que geralmente é um pecado, alguma coisa, se você não fizer algo, né, que geralmente vai ser um pecado, né, principalmente na vida do jovem cristão, você é um escravo. Se você não faz algo, você é um escravo. Não vai falar que você é um escravo, mas vai falar, você é careta, você não pode fazer nada, por exemplo. E a palavra de Deus, ela nos mostra justamente o contrário. Então, nós que aceitamos a Jesus, nós somos livres do pecado. E isso é uma coisa que você, jovem cristão, tem que mostrar para o mundo, ou para aquele seu amigo ou amiga, né, que fica ali no pé da sua orelha, fica ali falando, causando, né, na sua orelha. Então é isso, você tem que mostrar para ele que você não é escravo, você é livre, né? Então aqui também fala algo acerca que vos abstenhais da prostituição, né? Nesse texto em específico, né, no caso a prostituição, eu já até falei em outras aulas, ela não está apenas ligada, quando nós vemos na palavra de Deus, não está apenas ligada ao ato de vender o corpo em troca de dinheiro, por exemplo, e sim associado à forma de agir de modo carnal, por exemplo, de modo carnal, então pecando. Isso também é uma forma de prostituição, agir somente pela carne. Então, no caso desse versículo em específico, aqui se trata, tratando da pureza do corpo também, que é algo que nos dias atuais é algo que é totalmente banalizado. Essa questão da pureza do corpo, principalmente entre a juventude. Então, a imoralidade sexual, por exemplo, ela tem crescido muito. E com relação a isso, de buscar, de manter essa pureza, tem sido muitas vezes desdenhada ou tem sido ignorada por alguns cristãos também. Infelizmente, isso tem atingido a muitos jovens dentro da igreja. Também, infelizmente, jovens que estão se entregando a comportamentos imorais. Isso é um fato assim muito, muito triste mesmo, de verdade, com relação a isso. Então, por exemplo, hoje em dia, né, se você for falar em corte com algum jovem, tem uns que nem sabem o que é corte, né? Falar, isso é coisa antiga. Mas ainda existem casos, sim, né, que existe toda essa corte. Então, assim, nós podemos ver casos até mesmo dentro do nosso ministério. É possível, de casais assim que são uma bênção, são abençoados, têm filhos, sabe, uma família linda, e nos mostram que é possível sim ter um namoro santo, por exemplo. Então, isso é algo muito lindo e que infelizmente está entrando na mentalidade, está entrando dentro da igreja, né? O mundo tentando tirar essa pureza, né, que o Senhor nos fala para nós nos abstermos da prostituição, nós nos mantermos santificados. Então isso também
diz com relação ao nosso corpo também. E diante desse quadro, né, de tudo isso, nós devemos nos lembrar que o Pai, Deus, ele espera de nós uma postura diferente. E que as obras de Cristo, elas sejam observadas em nós, como diz lá em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 12. E agora eu só vou pedir para você abrir a sua Bíblia ali em Romanos 6, 22. Vamos fazer a leitura aqui de um versículo, Romanos 6, capítulo 6, versículo 22, onde diz: Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, nós devemos sempre nos lembrar que nós estamos de passagem nesse mundo, nessa terra. Nós somos estrangeiros aqui, ou seja, nós viveremos com Deus na eternidade. Aqui não é o nosso lar. Portanto, que nós venhamos buscar, né, o fruto da santificação, porque gera em nós vida, e é vida eterna, é vida em abundância, né? E aqui entramos num outro tópico onde fala: sou santificado pela palavra, né? Então, nós já sabemos que a vontade de Deus é a nossa santificação e que nós venhamos viver separadamente deste mundo. Aí você me diz: eu sei que eu preciso, mas e agora, né? Como me santificar? Vou pedir para você abrir aqui em João, no capítulo 17. Esse foi até um dos dias um dos versículos do devocional diário que eu estou enviando para os jovens no grupo. E é em João, no capítulo 17, versículo 17, que vem falar aqui, né, um pouquinho sobre como nós podemos nos santificar. Onde diz: santifica-os, aqui Jesus falando, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, isso é uma das principais maneiras, né? Se nós lermos a mensagem que Deus ele deixou para nós, será muito mais fácil nós nos santificarmos, né? É o manual da nossa vida, a palavra de Deus. E eu vou pedir também para você abrir, né, aqui uma outra forma de nós nos santificarmos no livro de 2 Timóteo, né, na epístola de 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16 e 17, onde diz que toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, ou seja, Deus ele quer transformar a nossa mente, o nosso caráter, para que nós não vivamos como as pessoas desse mundo vivem, né? E na verdade, as pessoas que esperam, né, nas coisas deste mundo não têm assim esperança, porque na verdade, ou as pessoas que apenas esperam nesse mundo, apenas se agradam no que esse mundo oferece, essa não é a vontade de Deus. Antes, a vontade de Deus é que nós venhamos experimentar a sua vontade sobre as nossas vidas, que é boa, é agradável, é perfeita. Então o Senhor quer que nós venhamos experimentar do que Ele tem a nos oferecer, que é muito mais precioso do que o que esse mundo oferece. E como que nós compreendemos também a mente de Deus? Às vezes parece ser tão difícil, né, principalmente para o jovem, mas na verdade é mais simples do que parece. Apenas para você compreender a mentalidade de Deus, é uma forma muito simples, é o quê? Abrindo esse livro, brincadeiras à parte, abrindo esse livro, né, e meditando.
A Bíblia, ela é a mente do Pai. Então, às vezes, os jovens, por exemplo, eles têm tantos questionamentos, tantas dúvidas, não sabem o que fazer em determinada situação e começam, às vezes, até a dizer que Deus, ele não fala com ele ou com ela, né? E, por exemplo, passa um dia inteiro ali sem meditar na palavra. E, assim, para ser um pouco até mais leve, né? Sem meditar na palavra, né? Para ser mais leve, passa um dia e não leem, por exemplo, um versículo. Então, aí diz que Deus não fala com ele, né? Então, assim, nós temos que ler a palavra de Deus, estudá-la, amá-la, né? Conforme nós vamos lendo a palavra de Deus, nós vamos amando o que está escrito, percebendo, abrindo os nossos olhos, a nossa mente com relação ao amor de Deus sobre as nossas vidas. E não somente estudar, né, e ler, e sim praticar. Nós temos que colocar em prática o que está escrito ali, senão tudo é em vão. E, então, sem isso, nós não seremos santificados, né? Não veremos a Deus e nós não teremos experiências também na nossa vida, da forma como Deus ele deseja para nós. Então, conforme nós lemos a palavra, por exemplo, mesmo que naquele exato momento você não entenda, né, não compreenda sobre aquele texto, aquele versículo, haverão situações no seu dia a dia, por exemplo, que você vai ser conduzido a praticar. Nós seremos conduzidos a praticar a palavra, aquilo que nós lemos. Porque o que acontece? Pode ser que naquele momento você não entenda, mas depois, em determinado momento, você vai ter o conhecimento sobre aquela palavra, né? E o que Deus requer de você. Então, esses atos, essas práticas nos conduzirão a uma vida santa, a uma vida que agrada a Deus. Então, não pense na Bíblia, por exemplo, como algo que tira a sua liberdade, por exemplo, né? E isso, na verdade, é uma mentalidade de pessoas que não conhecem a Deus. Então, às vezes a pessoa fala, você vai ler a Bíblia, né? Não. A Bíblia, ela não tira a sua liberdade, é um tempo precioso que você dedica ao Senhor, né? Então, conforme nós lemos a Bíblia, nós vemos o quão mentirosa é essa mentalidade. A palavra do Senhor nos liberta. Nós já lemos, nós sabemos disso. Então a palavra ela é tão poderosa, tão preciosa que ela nos liberta de pecados tão profundos existentes em nós. Sabe que o Espírito Santo vai nos mostrando e isso sim demonstra liberdade em Cristo. Porque a partir daí Cristo cada dia vive em nós. Então isso é maravilhoso. E vamos aqui para o último tópico, que é onde diz Cristo vive em mim. O nosso tempo já se estendeu bastante. Vou tentar falar rapidinho aqui. Então a palavra santificação, por exemplo, ela significa o quê? Tornar santo, consagrar, separar do mundo, apartar-se do pecado. O quê? Para que tenhamos uma ampla comunhão com Deus. Então, quando nós olhamos ali para o padrão bíblico da santificação, nós teremos alguns termos, vou até ler aqui para vocês, que às vezes não vai estar falando apenas como a palavra santificação, mas temos alguns termos aqui onde diz: amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a sua alma, é um exemplo, irrepreensíveis em santidades, aperfeiçoando a santificação, né, que está em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. A caridade de um coração puro e sem escândalo algum, outro exemplo. Libertados do pecado, guardamos os seus mandamentos e vence o mundo. Então, esses são alguns termos que nos remetem à santificação também. Então, todos esses termos, eles descrevem o que? A operação do Espírito Santo em nossos corações, que acontece única e exclusivamente por conta graças ao sacrifício, graças à graça, né, e ao sacrifício de Jesus,
por amor de nós. Então, quando Cristo ele deu ali a sua vida na cruz, ele derrotou o pecado. Quando ele disse está consumado, ali o pecado, né? Ali ele derrotou, né, a Satanás. Então, logo junto com Cristo morreu a nossa natureza pecaminosa. E o que isso quer dizer, né, quando nós falamos isso? Que somente em Cristo Jesus é que nós conseguimos nos libertar de todo pecado. Não há outro mediador entre Deus e os homens, somente Jesus. Vamos ler ali rapidinho em Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, onde diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Aleluia. E temos até louvores conhecidos, né? Que fala, Cristo vive em mim. E nos aí, louvores de Santa Ceia, né? E então, o que acontece? Cristo, ele não foi somente crucificado no Calvário, mas ali também eu e você fomos crucificados, na verdade. Houve uma troca de papéis, para nós entendermos. Jesus, o Filho de Deus, ele se fez homem e morreu em nosso lugar. Então, para que nós tivéssemos a vida eterna. Isso é muito lindo, é muito profundo, porque no lugar de Cristo éramos para nós sermos crucificados, mas não, ali Jesus ele se entregou. Jesus ele não tinha pecado algum, mas ele se entregou por amor de nós. Então, quando eu digo, por exemplo, que Cristo ele morreu por mim, na verdade, e que hoje ele vive em mim, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que eu estou morto para o pecado. E isso, o que isso significa? Que eu estou livre, em Cristo Jesus eu estou livre de toda influência maligna, em nome de Jesus, e que a fé nele, né, essa fé praticada, que ela tem que ser praticada, nos livra do poder do pecado. Jesus é quem nos liberta desse pecado. Então, Jesus ele não morreu por mim, por você, para que, por exemplo, eu viva a minha vida como eu bem entender. Não. E sim que ele seja o parâmetro, que ele seja o alvo, ele seja o foco, né, das nossas vidas. Por isso que nós não podemos viver como nós bem entendermos, e sim como Jesus ele viveu. Olhar para Jesus, como Jesus viveu nessa terra, o tempo em que ele esteve aqui como homem. Então nós sabemos que enquanto nós estivermos nessa terra, nós nunca estaremos livres da tentação. Isso é fato. E não estaremos livres da tentação e da possibilidade do pecado, né? Mas se nós andarmos em retidão e termos aí um caráter que seja moldado à imagem de Jesus Cristo, e sobretudo nós temos que obedecer sua palavra, nós conseguiremos vencer todos esses obstáculos, em nome de Jesus. Então nós precisamos permitir que Cristo transpareça no nosso viver diário. Tem que ser diariamente, não é somente um dia da semana, é diariamente. Vamos ler ali, abrindo a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 5, no versículo 16, onde diz aqui: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, uma jovem que ama a Jesus, ele deve buscar uma vida de santidade. Existem jovens que vivem dupla personalidade, se assim eu posso dizer, né? Então,
na igreja, em casa, por exemplo, agem de uma maneira totalmente diferente uma da outra. E, na verdade, na igreja, em casa, vivem de uma maneira, em outros ambientes, vivem de outra maneira totalmente diferente. São outras pessoas, por exemplo. Então, saiba você, jovem, que, por exemplo, uma vida que ela não é vivida em santidade, ela é perceptível por aqueles que buscam a presença do Senhor. É perceptível. E por mais que a pessoa tenta, às vezes, esconder ou tenta disfarçar, como eu disse, às vezes em casa, na igreja de uma forma e em outro convívio é diferente. Então, isso é perceptível para aqueles que buscam ao Senhor. Então, assim como nós lemos, né, a luz, ela não brilha, né? Esse jovem não brilha, a luz não resplandece. E esse brilho que eu estou falando não é estrelismo cristão, isso não é você estar aparecendo em evidência em algum lugar, como hoje algumas pessoas, né, veem como brilhar. Não é estrelismo cristão que nós estamos falando, e sim resplandecer, Cristo transparecer, resplandecer através da sua vida. Então, por exemplo, viver uma vida de santidade, ela não se trata apenas de ser liberto do pecado, ela produz em nós também frutos do Espírito, ela nos dá discernimento de muitas situações nas nossas vidas. Nós ficamos sensíveis à voz de Deus tendo uma vida de santidade. Então, nós acabamos o quê? A gente entra num lugar de paz, de conhecimento próprio, descobre, na verdade, a gente acaba descobrindo a nossa própria identidade em Deus. Então, as pessoas, elas devem perceber que Jesus, ele vive em nós, que a nossa vida, ela venha a ser um exemplo e que nós tenhamos muito cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus, que nós não venhamos nos deixar contaminar, né? Como diz lá em Hebreus, no capítulo 12, do versículo 14 ao 15. Então, que as pessoas ao nosso redor, elas desejem aceitar a Jesus também e que também experimentem essa vida de abundância que somente Jesus nos concede, essa vida de paz, de libertação. Amém, jovem? Então, que você tenha sido abençoado com mais esta aula, né? E que o Senhor venha lhe ajudar, nos ajudar cada dia mais, na verdade, nós nos santificarmos, porque disso depende a nossa vida, né? Quando nós aceitamos a Jesus é um passo grandioso, mas quando nós buscamos também aperfeiçoar a nossa fé através da santificação, quando nós buscamos a santificação, nós dizemos a Jesus que Ele é mais importante que todas as coisas nesse mundo e que nós queremos um dia estarmos ao lado dEle. Então, assim, a santificação, ela diz muito a respeito, né, de eternidade também, de nós sabermos que o nosso lugar não é aqui e de nós confiarmos em Deus, saber que Ele está conosco, que mesmo diante das dificuldades, mesmo que às vezes seja tão difícil para você como jovem, né, resistir às tentações, mas se você tem a Cristo Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo já habita no teu coração, então você já tem força mais que suficiente, já tem tudo que você precisa para vencer esse mundo. E se você que está assistindo esse vídeo, seja jovem ou não, ainda não aceitou a Jesus como teu único e suficiente Salvador, essa também é uma oportunidade de você ter uma vida nova, uma vida liberta, livre de todo pecado, de tudo aquilo que vem para afligir a sua alma. Amém? Então, que vocês sejam abençoados, fiquem com Deus. Amém? Deus abençoe.